E aí, pessoal, existe uma dúvida muito grande, até um consenso geral. Se eu colocar um aparelho que ele foi projetado para uma tensão de 127 em uma tomada de 220, se essa ligação ela for em paralelo, por exemplo, eu peguei o meu equipamento aqui e conectei, ele foi projetado para 127 e eu conectei numa tensão de 220. Então, isso aí vai ocasionar a queima instantânea do equipamento. E por que isso acontece? Um aparelho, pessoal, que ele é projetado, tá? O vídeo vai ficar um pouquinho longo, mas o conteúdo é extremamente importante, um conteúdo extremamente técnico, que as pessoas entenderem de uma vez por todas quais as diferenças aí. Tem muita gente levando equipamentos para assistência técnica que nem queimados estão. Então, o que acontece? Quando você coloca o equipamento que foi projetado em 127, numa tensão de 220, o que acontece? O resistor de um equipamento, certo? Em 127, ele é menor do que um resistor que foi projetado para um equipamento em 220. Então, o que acontece? O que é a tensão? A tensão é a força que empurra os elétrons, que empurra a corrente elétrica para o resistor, certo? Se eu tenho um resistor menor, eu tenho um fluxo, eu tenho a facilidade maior de passar esses elétrons. Porque o que é uma resistência? É a capacidade que o material tem de se opor à passagem de uma corrente elétrica. Então, se eu tenho uma resistência pequena e eu aplico uma tensão de 220, uma tensão maior, por aquela resistência ser menor, então eu tenho um fluxo maior de elétrons. Então, eu vou ter uma corrente maior naquele resistor que foi projetado para 127. Então, por isso, quando eu coloco ele na tomada, vai passar um fluxo muito grande de corrente elétrica por esse resistor, e esse resistor não foi preparado, certo, para receber essa corrente elétrica, e é onde vai ocasionar a queima do resistor. Quanto que no 220 é o contrário, eu tenho uma resistência maior, certo? Por isso que a dificuldade de passar corrente elétrica ali pelo resistor é menor. Então, por isso que não queima. Quando você coloca ali na tomada, o equipamento funciona com uma certa dificuldade. Por quê? Uma que a tensão já é menor, metade, né, praticamente. Então, eu não tenho tanta força para empurrar esses elétrons. E, de contrapartida, esse resistor, por ser maior, vai impedir que esses elétrons passem. Então, esses equipamentos funcionam com uma certa dificuldade. Dito isso, isso é o circuito paralelo. Só que, o que acontece quando eu tenho um rompimento de nêutron no circuito? Esse circuito que era paralelo, ele vai se transformar em um circuito em série. Ou seja, aquele nêutron que se rompeu, ele agora vai ser um caminho de passagem para uma tensão. Ou seja, a fase que sobrou, tem uma fase e um nêutron, a fase que sobrou, ela vai entrar pelo resistor, vai passar do outro lado, vai pegar esse nêutron como referência, e aí se eu tiver fase A com a fase B retornando, eu tenho 220 na minha tomada. Só que esses equipamentos agora, eles estão ligando em série. O que é ligar em série? É quando eu uso a resistência de um equipamento para estar circulando aquela tensão por esse nêutron que faltou. Então, vários equipamentos, se eu tenho um equipamento, uma fritadeira, se eu tenho um forno micro-ondas, se eu tenho uma lâmpada ligada em série, o que acontece? Esses três equipamentos, essas resistências desses equipamentos vão se somar, e quando eu somo as resistências, ou seja, eu aumento a resistência, e quando eu aumento a resistência, eu dificulto a passagem desses elétrons por esses equipamentos. E aí muitas pessoas falam, vai entrar 220 na tomada, mas na tomada ali, será que vai queimar esses equipamentos? Muitos equipamentos deixam de funcionar, e outros funcionam com a tensão mais elevada. E como isso acontece? Por exemplo, se eu tenho ali, marquei aqui para eu não esquecer, uma lâmpada de 80 watts, se eu tenho um ventilador de 80 watts, uma lâmpada de 9 watts e um micro-ondas de 700 watts, o que acontece? Eles têm potências distintas. Então, o que a gente tem que entender? O micro-ondas, por ele ter uma potência maior, ele tem uma resistência menor. Por quê? Lembra que eu falei que quanto menor a resistência, mais passagem de elétrons, se eu passo mais elétrons, eu tenho uma potência maior. Enquanto que na lâmpada aqui de 9 watts, ou seja, ele tem uma potência muito grande, então ele tem um resistor, uma resistência muito grande, que impede essa passagem de elétrons, portanto ele tem uma potência menor. Já no micro-ondas, ele também tem uma potência menor, então ele tem uma certa resistência grande também, que impede essa passagem de elétrons.
E no circuito em série, isso é padrão, isso é o básico por eletricista. Quem tem o menor resistor, quem tem a menor resistência no circuito em série, vai receber a menor tensão. Quem tem o maior resistor, vai receber, quem tem a maior resistência, vai receber a maior tensão. Então, as tensões elas vão se dividir ali, ó, mediante as resistências que eu tenho. Então, se eu tenho uma resistência menor, eu vou receber uma menor tensão. Se eu tenho uma resistência maior, eu vou receber uma maior tensão. E quem tem a maior resistência aqui? Quem tem a maior resistência seria a lâmpada. Por quê? Porque a lâmpada tem uma potência muito pequena. Então ela tem uma resistência muito grande. Então a maior tensão que vai surgir com a falta de nêutron, esse rompimento de nêutron, vai ser justamente na lâmpada. Os outros equipamentos, por exemplo, o micro-ondas aqui, ó, eu fiz o cálculo, vai receber em torno de 2,5 volts, enquanto que a lâmpada vai receber 195 volts e o ventilador vai receber uma tensão de 22 volts aproximadamente. Então, alguns equipamentos não vão funcionar, como o micro-ondas aqui não vai funcionar, o ventilador também não vai funcionar e a lâmpada provavelmente, com certeza, ela vai queimar. E quando ela queima, ela impede toda a passagem de circulação de corrente ali naquele circuito. Os outros equipamentos já não iam funcionar porque está chegando uma tensão muito baixa neles ali. E com o rompimento da lâmpada, eu cortei o caminho da corrente, da tensão que estava chegando nos equipamentos. Então, e aí o que as pessoas pensam? Pô, não está funcionando, queimou. Então vou levar para assistência técnica. E aí, muitas vezes as pessoas de má fé acabam falando que realmente queimou e acabam comendo o dinheiro da pessoa ali, sem ter problema nenhum no equipamento, quando só no circuito foi a lâmpada que queimou. Então tem uma diferença do circuito em série, que é isso que eu acabei de falar, com o circuito paralelo, quando eu pego já o meu equipamento de 127 e já plugo na tomada 220, onde ele queima instantaneamente por conta do quê? Que o resistor em 127, ele é menor, e se ele é menor, eu tenho um fluxo muito grande de elétrons passando por ali, como ele é um resistor pequeno, então vai passar uma resistência muito grande. Isso a gente vê em chuveiros. Por exemplo, se eu ligar um chuveiro de 127 em 220, como o resistor de 127 é menor, então vai passar um fluxo de elétrons muito grande, cerca de 75, 76 amperes de corrente num resistor que foi projetado, não foi projetado para isso. Então, acontece a queima instantânea desse resistor. Então, essa é uma dica que eu dou para vocês. Nem sempre no circuito em série, quando chega a 220, vai queimar os equipamentos. Então, se for queimar, com certeza vão ser os equipamentos de menor potência. Por que de menor potência? Porque eles têm uma maior resistência. E no circuito em série, quem tem a maior resistência recebe a maior tensão. Beleza?